Amém, igreja? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Que é isso? Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Oh, melhorou, né? Sei que vocês estavam dormindo, mas estou vendo que vocês estão bem atentos, estão bem acordados. Nesta noite, nós estamos aí nessa incumbência de estar ministrando a palavra do Senhor, com esse tema lindo e maravilhoso. Esse tema tem falado muito comigo, Deus sabe. Eu posso dizer que é Deus falando plenamente comigo, diretamente comigo, e eu me sinto muito feliz por Deus também me permitir de estar fazendo menção da tua palavra com um tema desse tão especial, ao qual nos dias de hoje só Ele mesmo para prover a nossa vida, né? Mas eu quero primeiramente estar agradecendo a Deus, louvando a Deus pela vida da minha sobrinha Sara, que está aí conosco hoje, a sua amiga Angélica, né? Cadê a galera do Colisão aí, ó? Nós estamos muito felizes com a presença dela e da amiga dela que está no culto nesta noite conosco. Irmãos, nesta noite eu quero falar de um personagem ao qual ele, ao contrário de que muitos pensam ou muitos dizem, ele era muito rico, considerado como príncipe na época dele. Recebeu uma promessa de sair da tua casa, aonde o Senhor ia lhe conceder grandes coisas, e assim o Senhor fez. E por aonde que ele passava, ele prosperava. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha muitos animais, muitos servos, mas como na nossa vida a gente sempre está precisando de alguma coisa, e essa alguma coisa só Deus que pode prover na nossa vida, irmãos. Não existe outro. E na vida desse personagem, deste homem, ao qual tem grandes ensinamentos para passar para nós nesta noite, não foi diferente. Ele tinha tudo isso, ele era bem sucedido, dono de terras, aonde ele colocava a planta dos pés, prosperava. Mas porém, ele não tinha um filho com a sua mulher amada. Tenho certeza que muitos já sabem de quem nós vamos falar esta noite. Esse personagem, desse homem, ao qual tem muito para nos ensinar. E em casa, meditando nesta palavra, estudando, Deus falou muito comigo, irmãos, e tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nesta noite, porque Deus tem prazer em abençoar o teu povo. Eu não sei como você adentrou por estas portas, mas eu sei que você não vai sair da mesma forma que entrou. Eu costumo dizer e afirmo que ninguém sai da presença de Deus com as tuas mãos vazias, ou de qualquer maneira, ou de qualquer jeito, porque Deus está sempre nos surpreendendo. E eu creio que assim como Deus fez na vida deste homem, assim também Ele vai fazer na minha, na sua e na nossa. A única coisa que temos que fazer é crer, é acreditar, é confiar, é vivenciar, é profetizar, é nos dedicar, é aprendermos a depender dEle, porque Ele está no comando de tudo. E é isso que nós vamos falar um pouco nesta noite, deste personagem que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22, que aqui na minha Bíblia tem como subtítulo: Deus prova a Abraão, ou Deus coloca Abraão à prova, né? Em outras Bíblias,
E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nesta noite. Quero saudar aqueles que nos assistem aí pela live, né? A vocês que estão aí nos assistindo, que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente, grandemente, ricamente também, em nome de Jesus. Que vocês possam estar sentindo a presença de Deus, assim como nós estamos sentindo aqui dentro desta igreja, nesta igreja chamada família, aonde a presença de Deus é notório, é real. E eu costumo dizer e repito que nós estamos no lugar certo, no lugar da provisão, no lugar que nós encontramos proteção, abrigo, sossego, porque tudo vem dele e tudo é dele. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 1: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4: No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Parar por aqui. Eu já resumi, já dei uma pequena introdução de que Abraão era um homem rico, um homem que Deus mandou ele sair do meio da parentela, debaixo da tua tenda, que ele seria pai de nações, e hoje nós somos filhos de Abraão. Porém, nisso tudo, resumindo, ele teve conflitos, ajudou bastante gente, teve um filho, Ismael, com a sua concubina, mas ainda não era o que ele esperava, ainda não era o que ele queria, porque ele amava a Sara. E os dois, a Bíblia diz que já eram de idade. Mas no capítulo 17 e no versículo 17, Deus faz uma promessa a Abraão e diz que Sara, a sua mulher, ia lhe dar um filho. E a Bíblia diz que eles riram, porque eles já tinham a idade avançada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que te preocupa, eu não sei o que você precisa nesta hora, neste momento, nesta noite. Mas eu quero estar neste púlpito como boca de Deus para a tua vida, para a minha vida, que Deus proverá aquilo que você necessita, aquilo o que você está precisando, mesmo com teu coração com certa dúvida, ou a Bíblia diz que Sara teve até um pouco de incredulidade, mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele declara, porque aquilo que ele declara, aquilo que ele diz sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, ele cumpre, porque ele é fiel. O tema todos já sabem: Deus proverá. Deus põe Abraão à prova
E Abraão se revela um homem de fé. Então, para termos a provisão de Deus na nossa vida, precisamos ter fé. É uma palavra pequenininha, mas ela não pode estar longe do nosso vocabulário e não pode estar longe da nossa vida. Nós não podemos deixar a fé de lado, porque sem fé é impossível, a Bíblia diz, agradar a Deus. Mas, irmãos, nós sabemos que Deus proveu na vida de Abraão, e nós vamos ver aqui nesses versículos ao qual nós vamos estar lendo neste capítulo 22. Mas eu quero dizer que a maior provisão de Deus para nossas vidas foi Jesus Cristo, seu Filho que morreu por nós para nos perdoar, salvar e concedermos toda sorte de bênção. E eu aqui já quero profetizar sobre as nossas vidas toda sorte de bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em Efésios capítulo 1 e no versículo 3, podemos ver isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, tudo que eu tenho, tudo que você tem, é Ele que provê na nossa vida. É Ele que faz, é Ele que age em favor do teu povo. Sem Jesus Cristo não podemos nada, mas com Jesus Cristo podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Podemos ver em Filipenses 4,13 também. Se cremos que Deus é o nosso provedor, precisamos entender o que devemos fazer para vivermos sob esta provisão. Mas para isso acontecer, precisamos tomar muito cuidado com nossas decisões e atitudes. Que decisões vocês ou nós temos tomado diante de Deus? Que atitudes nós temos tomado diante de Deus para assim querermos na nossa vida a tua provisão? Você não precisa me responder. Você responde para você mesmo. Que atitude como cristão nós temos tomado? Que decisões nós temos tomado nos lugares aonde estamos? Porque de acordo com nossas decisões e atitudes, demonstraremos o nível de fé que temos. Que nível de fé você tem? Qual é o nível de fé que nós temos? Que tipo de atitude nós temos tomado? Que decisões temos tomado diante de Cristo? Então, como receber a provisão divina? Aqui eu quero chamar a nossa atenção para podermos estar aprendendo um pouco com este homem que passou por tudo isso e que, quando recebeu o teu filho, a quem ele muito amava, nós vamos ver, ele teve que mostrar aonde estava o teu coração. Ele teve que tomar uma decisão diante de Deus.
ele teve que tomar uma atitude diante de Deus. Será que eu tomaria, ou será que você tomaria essa atitude, ou nós tomaríamos essa atitude que Abraão tomou? Mas o certo é que a Bíblia diz que, por tomar a decisão certa, Deus proveu na vida deste homem. Deus provê quando há disposição, quando nós temos disposição. E podemos ver isso no versículo 1 e no 2, quando a palavra diz, eu vou ler que eu botei aqui, porque 50 anos, eu vou fazer 51 agora, irmão, tem que botar um pouco aqui para poder ver. Versículo 1 e 2, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele teve disposição, né, meu irmão? Para poder andar 3 dias, não é para qualquer um. Às vezes, Deus nos promete algumas coisas e nós achamos que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, né? Mas às vezes leva tempo, irmão. Mas que vai acontecer, vai. Eu sou a prova disso também. A Bíblia vai nos dizer que Isaque aqui tem aproximadamente uns 20 anos. Você vê que Deus promete, Deus cumpre, e depois de quase 20 anos, Deus vai lá, pede a esse filho que ele lhe deu. Será que você entregaria? Será que você te entregaria esse filho da forma que esse homem ele fez? Pois Isaque fez isso. Abraão fez isso. Abraão fez isso. É que estão reclamando que eu não paro, né? Então eu dei uma paradinha para poder né? Então, irmãos, Abraão, ele fez isso. A primeira atitude de Abraão foi se mostrar disponível, quando disse: eis-me aqui, no versículo 1, estava se dispondo para o agir de Deus na sua vida. Então, quando o Senhor interviu com a sua provisão, Abraão disse novamente: eis-me aqui, lá no versículo 11 que nós vamos ler mais à frente. Irmãos, para estar disposto para Deus é preciso, primeiro, ouvir. Precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Abraão ouviu a voz de Deus. Quem está ocupado não consegue ouvir ou dar atenção, mas quem está à disposição para tudo, para atender. Você já passou, e eu não vou abrir aqui porque o testemunho é da minha esposa, ouvir. Mas ela me relatou que em um dado momento da tua vida, um rapaz chamou ela para poder lhe alertar de algo na tua vida. Eu não vou abrir, ela que abre depois se ela quiser.
mas eu quero falar sobre a questão do ouvir. E ela não deu ouvido a essa pessoa. E a pessoa foi usada por Deus para poder alertá-la. E ela não deu ouvido. Deixa eu te falar uma coisa. Pede a Deus para te dar ouvidos sensíveis à voz dele, para que você não deixe passar, às vezes, a oportunidade que você está precisando ou o livramento que Deus quer lhe dar. A Bíblia diz que Abraão primeiro ouviu, ele deu ouvido. E segundo, é aceitar. E a Bíblia diz que Abraão aceitou a vontade de Deus e entregou o seu Isaque, que era a sua maior alegria. Às vezes Deus está nos pedindo algo, né, irmão? E às vezes nós não cremos que Ele é capaz de prover na nossa vida. Às vezes nós ficamos com medo. Mas deixa eu te falar, dê mais ouvido à voz de Deus e aceita aquilo que Ele tem designado para a tua vida, porque você vai ser surpreendido, assim como Abraão foi surpreendido. Irmãos, se queremos receber provisão de Deus, primeiro precisamos nos colocar à disposição do Senhor, ouvindo a sua voz e aceitando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Quem quer receber aqui a vontade de Deus na tua vida? Eu quero profetizar, irmãos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e é agradável. Se você está vivendo algo ou está passando por algo que não está sendo bom, nem perfeito, nem agradável, vigia, vigia, ouve a voz de Deus, porque o que é de Deus para a minha vida, para a nossa vida, é bom, é perfeito e é agradável. Portanto, coloque-se primeiramente à disposição do Deus provedor. Em segundo, Deus provê quando há trabalho. Versículo 3. Abraão se dispôs para Deus e começou uma longa caminhada em busca do lugar que Deus havia mostrado. Na hora de preparar a lenha para o holocausto, Abraão, que já tinha aproximadamente 100 anos, rachou a lenha pessoalmente. Não quis que seus funcionários fizessem isso. Percebeu que era seu dever fazer o sacrifício para Deus. No versículo 3, diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, nesse versículo eu entendo, Deus colocou no meu coração, que tem pessoas que vai caminhar com a gente somente até um certo ponto, porque desse ponto em diante, o que tem que ser feito é você, é nós que temos que fazer. E a Bíblia diz que Abraão, ele não deixou os teus servos passar dali. Até ali eles foram, mas ele foi dali para frente sozinho. Por quê? Porque precisamos fazer a nossa parte.
Eu sempre falo isso. Deus faz a dele, mas eu preciso fazer a minha. Você precisa fazer a tua. Às vezes nós estamos querendo que as coisas caem do céu. Do céu cai chuva. Eu tenho que fazer a minha parte. E Abraão, mesmo com tudo que tinha, com seus funcionários, seus servos à sua disposição, ele permitiu que esse servo só fosse até a um determinado lugar. Trabalhe, irmãos. Espere e creia no Deus provedor. Eu não sei o que você está almejando. Eu não sei o que você está querendo na tua vida, mas a Bíblia diz: esforça-te, que eu te ajudarei. Nada vem fácil, irmão. Nós temos que fazer a nossa parte. E a Bíblia diz que Abraão fez a dele. Em segundo lugar, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos trabalhar na obra, né? Trabalhar lá no local de trabalho. Nós temos que ser excelente em tudo o que vamos fazer, porque as pessoas, elas prestam atenção em nós. Em terceiro, Deus provê quando há dependência. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Abraão se colocou na dependência total de Deus. Ele estava confiante. Foram 3 dias caminhando e olhando para o alto. Aí o Senhor lhe mostrou o monte que deveria subir. Às vezes nós não enxergamos nada, porque nós temos mania de ficar olhando para o chão. Nós, às vezes, limitamos o poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O socorro de Abraão veio dos céus. O meu socorro, a minha provisão, a nossa provisão, ela vai vir dos céus. Porque para Deus nada é impossível. Abraão acreditou. Abraão caminhou olhando para cima. A caminhada de Abraão e sua visão do monte, sentido a direção de Deus, nos ensina sobre a dependência que temos que ter de Deus. Você tem dependido de quem? Em quem você está se encostando? Em quem você está buscando as soluções para os seus problemas? Mas o problema, irmãos, é que a nossa autossuficiência muitas vezes nos faz pensar que não precisamos de nada nem ninguém. Muitas das vezes somos orgulhosos. Nós permitimos que o orgulho trabalhe em nossos corações e achamos que não dependemos de nada e de ninguém. Acima de tudo, irmãos, precisamos de Deus. Dependa em tudo do Deus provedor. E Ele está aqui nesta noite. Amém? Em quarto lugar, Deus provê quando há intimidade. Você tem buscado intimidade com o Pai? Deus te revela aquele que os busca. No versículo 5, disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento,
enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, iam, caminhando os dois juntos. Olha que situação. Os servos de Abraão o ajudaram até certo ponto da viagem. Mas no momento do sacrifício, Abraão não quis que os seus empregados participassem. Tem coisas que você não tem que chamar ninguém, irmão. Tem coisas que é só você e Deus. É só nós não, você e eu, Você com Deus e eu com Deus. Nós não temos que trazer ninguém para dentro, porque Deus quer que nós viemos ter com Ele intimidade. E precisamos ter intimidade com o Pai, para que possamos entender e compreender a Tua voz. Era a hora mais importante para ele com Deus, uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente. Isso nos ensina sobre sua intimidade com Deus. Muitas pessoas vivem uma religiosidade pública e se levam pelo que os outros estão fazendo, mas quando estão a sós, não se relacionam com Deus. Jesus disse que Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Podemos ver lá em Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, em secreto, e ora ao Deus que está nos céus. Ele quer um relacionamento comigo, Ele quer um relacionamento contigo, Ele quer um relacionamento com nós. Às vezes nós se preocupamos muito, em fazer coisas para os outros ver. Essa Bíblia diz que o Pai que está em secreto, Ele vê tudo o que você está fazendo em secreto. Então, procura ter intimidade com o Pai. Existem coisas que Deus só revela para você em secreto. Alguém aqui, Deus já revelou alguma coisa para você em secreto, irmãos? Eu já tive essa experiência. Nós precisamos ser mais dependentes de Deus, irmãos. Nós precisamos ter mais intimidade com esse Deus provedor, porque Ele tem prazer em prover na minha vida e na tua vida. Tem provido saúde, irmãos? Tem nos provido um bom sono, tem guardado o nosso deitar, o nosso levantar. O que seria de nós se não fosse esse Deus provedor na nossa vida? Estamos falando de um homem bem-sucedido. Irmãos, sempre falta alguma coisa na nossa vida, sempre. Por mais que a gente ache que temos tudo. E aquilo que sempre está faltando na nossa vida, só Deus pode prover. Se outro disser para você isso, é enganador. Porque não tem ninguém que possa prover na nossa vida, se não for o Deus Todo-Poderoso. Em quinto lugar, o Deus que Deus provê quando há fé.
nos versículos 7 e 8, ele diz: Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu Deus. Irmãos, quando Isaque perguntou ao pai sobre como seria o sacrifício, seu pai, ao invés de o iludir ou dar maiores explicações, resolveu dar uma palavra profética a respeito do que estava fazendo. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Por isso, disse que o Senhor proverá para si. Ou seja, tudo é para Deus e vem de Deus. Um homem de fé, um homem que acreditava, lendo, buscando alguns negócios. A Bíblia vai dizer que lá o escritor dos Hebreus, ele falou que Abraão, ele confiava que até dos mortos Deus, se Deus quisesse, poderia ressuscitar Isaque. É ter muita fé, né, irmão? Naquela época. A pergunta é, como que nós hoje temos todas essas informações que Abraão não tinha lá atrás, e esse homem com essa fé toda, e às vezes a gente, diante de algumas situações, nós nos vemos perdidos, reclamando, murmurando, duvidando do poder de Deus na nossa vida, irmãos. Como que pode ser isso? E nesta noite estou falando deste homem, para que a gente possa vir ter essa fé, que a gente possa acreditar que Deus vai prover na nossa vida, seja o que for que estiver faltando na nossa casa, na nossa família, que Deus vai prover, porque Deus é um Deus provedor. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de reclamar, precisa profetizar. Muitas vezes queremos saber todos os detalhes, como fez Isaque, mas o importante é saber que Deus está no comando de tudo e fará segundo a sua vontade. Deus sempre usa alguém para profetizar quando quer fazer algo extraordinário. Podemos ver isso lá em Amós 3, no versículo 7. Eu não vou ler porque as horas já estão avançando e eu vou já caminhando para o final da mensagem. Profetize e creia no Deus provedor, irmãos. Nós temos que aprender a profetizar na vida um dos outros. Nós temos que aprender. Eu falo muito isso daqui. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor, olhamos para o irmão, e não só eu que falo. Às vezes um aperto de mão seu, irmão, para esse irmão que está do lado, significa tanto que você nem sabe. Às vezes um abraço que você dá nessa pessoa que está do teu lado, tu não sabe o quanto que ela está precisando desse abraço. Nós precisamos entender que Jesus nos chamou para gerar vida. E um aperto de mão, um abraço gera vida. E nesta hora é a hora de você profetizar na vida dela. Que Deus te abençoe. Que as ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre a tua vida. Por que eu estou falando isso? É interessante, pastor, que eu sempre falo isso para a vida das pessoas. E um dia, lá na barbearia com o Léo, eu falei algo para Léo, mas eu esqueci de falar. Fugiu da minha boca. Que as ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre a tua vida. Ele me cobrou. Você não vai botar aí
que as ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre a minha vida, não? Falei, Você está vendo como que é importante nós estarmos profetizando na vida um do outro. E é isso que Abraão fez. Abraão profetizou que Deus proveria o cordeiro, que Deus ia prover o que estava precisando ali, porque ele era um homem de fé, porque ele acreditava e confiava no Deus que ele servia. E assim somos nós, irmãos. Nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Em sexto, Deus provê quando há consagração. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. A coragem de Abraão ao amarrar seu filho sobre o altar e colocar a lenha por cima nos mostra sua determinação em consagrar seu lar ao Senhor. Tu tem consagrado a tua casa ao Senhor? Tu tem consagrado a tua família ao Senhor? Às vezes nós oramos e esquecemos até de orar pelos nossos. Orar pela nossa casa, pela nossa família. E Abraão está nos ensinando que nós temos que consagrar a nossa casa. Temos que consagrar a nossa família. Por quê? Porque a nossa família está na mão do Senhor. Abraão estava disposto a entregar seu filho, sabendo que o mesmo Deus que ordenou poderia devolver seu filho. É uma fé muito grande, irmãos. O que está te preocupando nesta noite, irmão? O que está te preocupando? O que está te tirando a tua paz? O que está te deixando inquieto? Você acha que Deus não é capaz de prover na tua vida? Que Ele não é capaz de prover na tua família? Deus não te trouxe aqui nesta noite por trazer. Ele te trouxe para te dizer que Ele é o Deus da tua vida, que é Ele que cuida de você, que é Ele que cuida da tua casa, que é Ele que cuida da tua família, que é Ele que cuida dos teus filhos. Entrega, consagra ao Senhor, que você vai ter a resposta de tudo. Porque Abraão confiava, meu irmão. Abraão confiava no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor. Consagração. Consagração é a entrega, é renúncia, é a dedicação a Deus. Abraão estava pronto para abrir mão do que mais amava, seu filho. Muitas pessoas querem receber apenas e não estão dispostas a renunciar suas vontades em prol do propósito de Deus. Se você crê que Deus é o seu provedor, então se consagre ao Senhor, crendo que o melhor fará por sua vida. Mateus 6,33. Nós estamos falando direto. Nós fomos visitar uma igreja, o pastor também falou isso. Essa palavra, ela está me seguindo e eu creio que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim como o Senhor proveu o cordeiro na vida de Abraão, assim também o Senhor está provendo na minha vida e na sua vida aquilo que você precisa.
Se consagre totalmente ao Deus provedor, meu irmão, minha irmã. Se consagre que vale a pena. Porque nas horas mais difíceis é a hora que você vê esse Deus provedor agindo na tua vida. Quando pensa que tudo está perdido, aí Deus vem com a tua mão forte e poderosa. Em sétimo e último, Deus provê quando há obediência. Precisamos obedecer, precisamos ser obedientes ao Senhor, à tua palavra. Aqui no versículo 10, ele diz assim: então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Quando parecia que Abraão já ia dar cabo no seu filho, o anjo do Senhor gritou o nome dele. O Senhor está gritando o nome de pessoas aqui nesta noite. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. E Ele vai estar agindo e está agindo na tua vida, porque eu creio. O momento mais difícil, sem dúvida alguma, foi quando Abraão pegou o cutelo, o facão, para executar o próprio filho sobre ordem de Deus. Importante lembrar que este era um conceito na velha aliança, até mesmo antes da lei que proibiu este tipo de ato. Podemos ver lá em Salmo 106, no versículo 37. No caso de Abraão, Deus não queria sacrificar Isaque, mas colocou seu pai à prova de sua fé. Tiago 2:21. A obediência de Abraão determinou um milagre em sua vida. Deus provê para quem obedece. Um grande exemplo disso é com respeito ao dízimo, ofertas. Pois quem obedece pela fé sabe o que é a provisão de Deus que abre as janelas dos céus. Malaquias 3:10. Mas devemos ser obedientes a Deus em tudo para recebermos sua provisão em nossas vidas. Eu já falei aqui sobre dízimos, ofertas. Eu tinha problema de entregar o dízimo quando Jesus me resgatou. Eu pensava na minha cabeça que eu pegaria o meu dízimo, iria no mercado, fazia ali, comprava ali, fazia umas compras, montava umas cestas básicas e ali distribuiria para quem precisa. Mas um belo dia, o Espírito Santo falou comigo: ei, você pode fazer isso, você deve fazer isso. Mas se você crê que é eu que provo na sua vida, primeiro cuida da minha casa, para que haja mantimento nela. Isso foi tão forte dentro de mim, irmãos. Eu falei: Senhor, muito obrigado e me perdoa por não ter entendido ainda. E Abraão sabia disso muito bem. Irmãos, eu quero ter essa intimidade. Eu quero obedecer a Deus a ponto de entender verdadeiramente aquilo que Ele quer da minha vida, aquilo que Ele quer de mim, porque eu quero cumprir, porque vale a pena, irmãos. Quando tudo parecia que estava perdido na vida de Abraão, quando ele pega o cutelo para poder sacrificar o seu próprio filho, o Senhor prover na vida dele. Ei, talvez a corda possa estar no teu pescoço, mas ela não vai te
matar. Ela não vai. Ela não vai. Porque é nessa hora que o Senhor age. É nessa hora que a gente pensa que tudo está perdido, que Deus vem e entra com a tua mão forte e poderosa e provê na nossa vida. Ei, eu estou falando de mim dentro dessa mensagem. Só eu e Deus sabemos como é a nossa vida. Mas Deus não tem deixado faltar nada. Sempre tem provido na hora que a gente menos espera. O Senhor entra com a tua provisão. Então, ei, vale a pena. Vale a pena se sacrificar por esse Deus. Vale a pena obedecer esse Deus. Conclusão. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Olha aí. Os credores estão chegando na porta da tua casa. Sai dessa porta aí que ele é meu servo. Ela é minha serva. Olha o toque. Oh Deus, oh glória. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor. Abraão deu o nome daquele lugar de o Senhor. É isso aí, o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Deus está entrando com providência na vida de pessoas aqui nesta noite. Inclusive na minha também. Aprenda a profetizar para você também. O Senhor nesta noite está surpreendendo muitas pessoas. Mas irmãos, entenda. A vida de Abraão foi marcada pela provisão divina. Por isso também marcou aquele lugar como o monte da provisão. Quando fazemos o que Abraão fez, estando disponível para Deus, trabalhando ao fazer sua parte, está na dependência divina, buscando intimidade com o Senhor, profetizando vitória e se consagrando para estar pronto e obedecendo à vontade de Deus, então podemos ouvir a voz do Senhor e erguer os olhos como Abraão para contemplar a provisão de Deus. Ei, pare de ficar olhando para o chão. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aprenda a depender dele. Aprenda a trabalhar para ele. Aprenda a obedecer a ele. Tenha mais intimidade com ele. Esteja à disposição dele. Com certeza, ele vai prover na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Já encerrando, antes de apenas dizer Deus proverá, precisamos fazer como Abraão fez.
Certamente, Deus tem provido coisas maravilhosas em sua vida, em nossa vida. Se prepare para receber o sustento do Senhor em tudo, porque Deus proverá. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela tua palavra, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na igreja do Senhor. Que a paz do Senhor venha estar com todos, a vocês que nos assistem, que a provisão do Senhor te alcance aonde que você esteja.